A gente está aqui com o Luiz Carlos Reblin, que ele é subsecretário de Estado da Saúde. Luiz Carlos, bom dia, muito obrigado por falar com o Movimento Online. Fala um pouco para a gente, inicialmente, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Ontem uma coletiva do governo citou outras medidas em prevenção ao coronavírus e, pelo que a gente percebe, está começando esse combate a esse novo vírus, né? Bom dia, eu agradeço a oportunidade. De fato, o nosso governo, através da sala de situação que é coordenada pelo governador Casagrande, tem adotado medidas e no tempo correto, no tempo em que essas medidas podem contribuir para diminuir a circulação do vírus entre nós, especialmente retirando de circulação aquelas pessoas que são mais vulneráveis, como as pessoas idosas, como as pessoas que têm alguma doença crônica que diminui a imunidade, fazendo com que essas pessoas permaneçam em casas mais isoladas, porque elas têm mais vulnerabilidade e têm mais possibilidade de adoecer com gravidade se vier a ser infectadas. Explica um pouco para a gente como é que está o monitoramento da situação desse novo coronavírus, como que o grupo de trabalho se reúne, traz dados, esses levantamentos, como é que chegam essas informações para vocês nesse centro de controle, nessa reunião que o governo faz todos os dias para controlar e para dimensionar o novo coronavírus? Bem, a base mais importante são as informações coletadas a partir das unidades de saúde, dos hospitais, que informam em tempo real, 24 horas, as informações sobre casos de pessoas suspeitas para o coronavírus. A partir disso, a equipe trabalha essas informações, confirma se a pessoa se enquadra como caso suspeito e realiza o exame se for necessário. A partir disso, a gente tem um mapa das notificações por cidade, por região do estado, de casos confirmados, e esta análise então é feita e levada para essa sala de situação de governo, que envolve todo o secretariado, para que as medidas, como foram anunciadas ontem e publicadas hoje, elas possam ser implementadas. Então, retira de circulação as pessoas com maior vulnerabilidade. É isso que tem sido feito nesse momento. E ontem uma dessas medidas foi a liberação para ficar em casa de pessoas de idade e de pessoas com problemas respiratórios do funcionalismo público estadual. Essa medida vai impactar em quê? E também nos serviços do funcionário público diário, e essa medida pode ser ampliada para todos os servidores públicos? Então, nós não podemos parar o serviço público, né? As áreas essenciais, especialmente de governo, elas são fundamentais para que permaneçam com capacidade de atender quem vai adoecer. Então nós não podemos desmontar estruturas essenciais, a segurança, a saúde, o sistema de bombeiros, né, do nosso bombeiro militar. São situações que precisam permanecer atuando. A regra de ontem estabelece que algumas pessoas, como gestantes, pessoas que têm doenças crônicas, que têm baixa imunidade, elas podem trabalhar a partir da sua residência. É claro que cada área vai observar esse decreto governamental, mas com o cuidado, por exemplo, a área da saúde, para que nós não paralisemos. Por exemplo, pode ser que lá no hospital a pessoa não vá atuar na linha de frente, porque ela está exposta a uma grande circulação. Mas se ela for essencial ao setor de compras, que adquire os insumos para o hospital, ela talvez possa ser realocada num espaço mais isolado, ou então até atuar à distância da sua casa. O importante é que essas medidas todas, elas estão sendo implementadas com muita segurança, com muita análise, para que o sistema continue funcionando, as empresas também possam funcionar, porque senão nós entraríamos num colapso da economia, num colapso das relações, que também não pode acontecer. Por isso, essa coordenação exercida pelo governador Casagrande, através da sala de situação, é fundamental para que todos nós, que somos da área pública, dos serviços essenciais, mas também o empresariado, possamos seguir para que a gente chegue ao final dessa epidemia, ela vai ter fim, né? Para que a gente chegue ao final dessa epidemia com o menor dano possível para a vida das pessoas, né, para a sociedade de maneira geral.
Ainda sobre o controle sobre o coronavírus, ontem em São Paulo tivemos a primeira morte. Na coletiva de imprensa, o coordenador de São Paulo disse que a comunicação com a rede privada ainda era um pouco falha. Eles souberam um dia após apenas da primeira morte. Como é que é a comunicação do governo do estado com a rede privada, que também tem uma demanda de atendimento grande? Como contabilizar, como é esse contato, relatório de casos, de suspeita, de casos confirmados com a rede privada? Bom, o nosso contato é em tempo real, 24 horas. Nós temos uma equipe disponível 24 horas que tem contato direto com toda a rede hospitalar, não apenas hospitalar, com todo o sistema de saúde do Espírito Santo. E mais, para nós aqui, a nossa rede hospitalar privada, ela é responsável, obviamente, pelo seu segurado, enfim. Mas quando ela tem uma suspeita, ela nos aciona porque somos nós que realizamos o exame. Então, qualquer caso suspeito, ele deve ser notificado imediatamente e nós temos essa possibilidade de uma relação em tempo real para qualquer suspeição que acontece em qualquer ponto do Espírito Santo. E sobre esses testes, esses exames do novo coronavírus, como que o Espírito Santo está fazendo esses exames? Chegaram os kits do Ministério da Saúde? Quantos são esses kits? A gente estava ouvindo falar bastante sobre que nem todos os casos que têm leves sintomas serão testados para o novo coronavírus. Quem será testado e qual a capacidade do Espírito Santo de testar esse novo coronavírus? A Organização Mundial da Saúde tem recomendado que todo mundo faça teste, mas nós temos as realidades de países como o Brasil que não tem a disponibilidade de teste para todo mundo. O que nós estamos trabalhando, o secretário e o governador já autorizaram, é a contratação de um reforço de pessoal para que o Espírito Santo, adquirindo o know-how, adquirindo a tecnologia, possa produzir os testes aqui. Estamos trabalhando nessa linha. Recebemos material do Ministério, a nossa cota inicial, de 500 exames já está disponível conosco, então a gente tem tranquilidade para que nesse momento, seguindo o protocolo de saúde, a gente faça os testes naquelas pessoas que estarão internadas, que são os pacientes graves e também na nossa rede de sentinela, até que a gente possa iniciar a produção ou o Brasil então encontre uma alternativa de fornecimento de uma quantidade maior para fazer os testes conforme a Organização Mundial da Saúde recomenda. Sobre os casos aqui no Espírito Santo, temos 8 casos confirmados e ontem um salto muito grande no número de casos suspeitos. O porquê disso e esses casos confirmados? Qual é a evolução desses casos? São casos graves, são casos já curados? Como é que é a situação do Espírito Santo nesses dois aspectos? Nos casos confirmados e também no número de suspeitos, que aumentou muito ontem. Então, permanecemos ontem, não tivemos nenhum caso detectado positivo. Nós temos 8 casos, desses 8, uma já declaradamente curada, então a doença tem cura. É importante que a gente faça essa afirmação, as pessoas se curam da doença. Um caso viajou para São Paulo, então nós no Espírito Santo nós temos 6 casos aqui presentes que estão em casa, alguns deles já muito próximos da declaração de cura. E é importante também frisar que o nosso secretário publicou uma portaria e a partir de ontem, qualquer pessoa que chega a um serviço de saúde público ou privado e tem uma síndrome gripal é febre mais algum sintoma respiratório, coriza, tosse, dor no corpo. Esta pessoa, ao ser examinada pelo serviço de saúde, deve ser encaminhada para isolamento domiciliar. A equipe tem essa prerrogativa, permanecer em 14 dias sob isolamento domiciliar, recebeu um atestado médico, se for o caso, para fins de trabalho, porque isso sim retirará de circulação as pessoas que poderiam estar transmitindo o vírus do Covid-19. Então essa é uma medida muito importante que todo o sistema precisa reconhecer e adotar, porque ao fazermos isto, a gente diminui muito a chance de alguém que estaria com o coronavírus circular entre nós e transmitir a doença para outra pessoa. Sobre os casos suspeitos, esse aumento, o senhor relaciona com o quê? Com um pânico, com alguma coisa de todo mundo querer fazer esse teste? Qual é a relação desse aumento exponencial de casos suspeitos? Tem algumas explicações. A primeira delas é que nós aumentamos o número de casos positivos. Então, quando a gente confirma um caso, a gente investiga uma rede de pessoas que têm contato com essa pessoa que foi positiva. Isso elevou naturalmente a classificação de caso suspeito.
Outra questão é que nós entramos no período em que as doenças respiratórias, de maneira geral, elas aumentam. Então, a influenza aumenta, o resfriado aumenta. Naturalmente, as pessoas se sentiram angustiadas e procuraram o serviço de saúde. Isso fez com que essas notificações aumentassem. Nós agora estamos trabalhando essas notificações. Um grande percentual delas não tem vínculo nenhum com o coronavírus, serão excluídas, porque de fato o exame ele é destinado a quem está suspeito ou precisa, ou está internado e precisa da realização desse exame. Esse exame fica pronto em quantas horas, quantos dias? Nós agora, com a realização do exame aqui no Espírito Santo, nós estamos prevendo um prazo de 48 horas a partir do momento que este material chega ao laboratório. Para encerrar, o subsecretário, fala um pouco para a gente sobre esse pânico. As pessoas ficam criando um pânico muito grande em relação a resfriado, já vão para o hospital, para o pronto-socorro. Muita gente perguntando também, com medo mesmo dessa pandemia. Qual é o recado de você, dos senhores aqui da CESA e também do governo do estado para a população? A gente teve vários casos já de pessoas que sentiram uma tosse, já foram para o pronto-socorro, já até dizendo que estão com coronavírus. Qual o recado e também a prevenção? É sempre bom relembrar qual é a melhor forma de prevenção desse novo coronavírus. A prevenção é a higiene respiratória que a gente tem que fazer. Ao tossir com a parte interna do cotovelo, lavar as mãos com muita frequência. E aí tem até uma questão lúdica, né? A gente deve lavar as mãos enquanto canta parabéns 2 vezes. É o tempo para lavar as mãos em todas as direções, né? Fazendo o que a gente já está verificando aí. Se a gente fizer isso, a gente vai estar contribuindo muito para que a doença não circule entre nós. E sobre esse pânico, quando ir ao pronto-socorro, quando procurar o atendimento de saúde, sentindo o que? Tosse, falta de ar, uma coriza, o espirro, quando ir ao pronto-socorro para ser atendido? Se não tiver febre, não procure o serviço de saúde. Né? E se tiver alguma febre, uma questão importante, procure o serviço de saúde, a sua unidade de saúde onde você é vinculado, o consultório do seu médico ao qual você é vinculado, e ele terá toda a condição de definir se o seu caso é um caso leve, que mais de 80% são leves, né? Que você possa então permanecer em casa por 14 dias para evitar a transmissão das pessoas. Se você apresentar um sintoma mais grave, como uma dificuldade na respiração, aí sim você deve procurar um serviço de saúde para que seja feita uma avaliação talvez da possibilidade da necessidade de uma internação. Beleza, então muito obrigado, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Saúde aqui do Estado do Espírito Santo, falando sobre o novo coronavírus. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.